Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto. Eu, Ieda Duarte, Marília Berzin, Sérgio Pascoal, Carlos, que não estava com a gente na última gravação, mas que está aqui todo bronzeado de volta, inteirão com a gente de novo, para nos deixar muito felizes. E hoje nós estamos trazendo de novo conosco, ele já teve a oportunidade de estar aqui outras vezes, mas nós temos um prazer enorme em trazê-lo novamente aqui para conversar conosco, o Alexandre Silva. Só lembrando todos vocês, o Alexandre é doutor em saúde pública, especialista em gerontologia, e ele é colunista do UOL, numa coluna que se chama Viva Bem, e ele responde pela área de longevidade. Especificamente nesta coluna, recentemente ele escreveu uma crônica sobre sequelas sociais da Covid que marcarão idosos e idosas brasileiros para sempre. Convido todos vocês a lerem essa coluna, que está, creio, o Alexandre até vai poder dizer isso para a gente, mas está lá disponível, é só buscar e vocês vão ter a oportunidade de ver. Mas, como ela estava realmente bastante interessante, o assunto era muito importante, muito interessante, nós o convidamos para vir falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Então, em nome dos colegas do canal, eu desde já agradeço muito a presença do Alexandre aqui, a oportunidade de estar aqui de novo conosco, conversando. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. E, Alexandre, para a gente dar este start, fala um pouco dessa questão das sequelas sociais do Covid. Como é que você olha para isso? Bom, boa noite agora, né, que está fazendo a gravação, mas boa tarde, bom dia para quem for assistir. É ótimo, mais uma vez, estar com pessoas que eu gosto tanto, admiro e respeito, né, pelo conhecimento e pelas aberturas que vocês têm feito na área da gerontologia. Então, Marília, Ieda, Sérgio, Carlos, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Pois é, sequelas sociais eu acho que é um ponto tão importante. Para a gente que fala da gerontologia, fica difícil dissociar saúde da parte social. Né? Quando a gente vai entender o processo saúde, doença e cuidados em geral, a gente também não consegue descolar do social, mas a gente acaba, de certa forma, reforçando um discurso mais biológico, né, mais biomédico. Parece que a Covid pode deixar alguma sequela, né? A Covid longa, então fica aí um distúrbio de Marte, fica uma dificuldade de memória, e já é um grande, já são grandes problemas, mas temos também as sequelas sociais, né? Temos a questão do medo, a questão das perdas, né? É um planejamento que não deu certo, né, gente? Vamos imaginar como é que tem sido para algumas famílias se virar, vamos dizer assim, nesses últimos 2 anos, porque já estamos em novembro, bem dizer, esse ano já foi também. E não dá, eu tô tentando, de certa forma, não ficar tão empolgado com as festas de final de ano, porque eu já tentava não pensar assim, e agora muito mais. Quer dizer, 1º de janeiro não vai ser tudo novo, vai ser tudo igual, né? Só que vai ser 2022 ainda falando, né, dos abalos, da sequela, das feridas que a gente vai ter ainda pela Covid. Então, foi nesse sentido, sabe, assim, trazer esse olhar nosso gerontológico, pensando, tá, como é que fica agora as pessoas que sobreviveram? Além do que é físico, o que vai marcar? Porque são construções, né? São construções de vida que se perderam, são projetos, são propósitos de vida que a gente defende tanto, né? Todos nós aqui lutamos pelo propósito de vida, e de repente a Covid veio e levou embora, né? Levou embora o meu lado avô, meu lado avó, meu lado pai, meu lado mãe, meu lado empregador, meu lado empregado, meu lado funcionário, meu lado empresário, meu lado estudante, sabe? Então, pessoas idosas que tinham vários planos, muitos deles se perderam, e vai ser difícil resgatar esse time de novo, né? Então, foi assim que eu pensei em fazer esse texto aí das sequelas sociais da Covid. Alexandre, Oi, quando Marília. você fala sequelas sociais, você já nos deu vários exemplos disso, mas eu queria que você pensasse conosco, já que nossa prioridade é a velhice, a longevidade, o envelhecimento,
Como que você pode descrever, por exemplo, aqueles casais que ficaram sozinhos pela morte do companheiro por Covid? Eu queria que você puxasse companheiros que hoje estão viúvas, que não tem mais aquela pessoa, que tem um impacto, inclusive econômico, na família. Eu tinha duas rendas, não é? E agora isso impacta numa família que eu não tenho mais, conquanto a gente saiba que tem aposentadoria, tem a pensão, mas, por exemplo, do BPC, que a gente sabe que não é uma pensão, que não é pensão, é um benefício que se extingue com a morte, não é verdade? Então, na família, é um filho que não tem mais hoje o pai, é uma criança que não tem mais a avó. Então, eu queria que você pensasse a ausência de entes queridos e comentasse sobre esse impacto social, afetivo, e até pode se tornar um impacto de trazer um transtorno mental para a família. Estou certa nessa compreensão? Eu acho que sim, Marília, eu acho que sim, né? Porque é uma perda traumática, né? É uma perda injusta, veja. Mesmo, eu acho que hoje, a gente que lida com pessoas idosas a todo momento, a gente vê até uma morte por uma condição cardiovascular, e você vê e fala, puxa, mas talvez se tivesse lá 3 meses atrás feito algum exame, acertado a dose, talvez não teria morrido também de uma condição, de um agravo que aparentemente não tem a ver com a Covid, mas nós sabemos que tem, né? Porque foi toda uma reorganização dos serviços de saúde para tentar criar essa linha de frente pro enfrentamento à Covid. Eu acho que a palavra talvez seja trauma, sabe, Marília? Porque assim, você perder uma pessoa querida, né, por uma situação que era evitável, que era tratável, a gente está falando de iniquidade de novo, né? Quer dizer, é isso, né? Quer dizer, o enfrentamento à Covid ela poderia ser diferente. Então, para mim, soa como violência, como desrespeito a gente saber que kits de diagnóstico tiveram seu prazo de validade expirado, né? Saber que a gente não usou a ciência devidamente para mitigar esses danos. A gente sabia onde estavam os grandes grupos sociais, a gente sabia onde as pessoas adoeciam mais, mas virou uma guerra, virou um palanque eleitoral no meio de uma pandemia. Quer dizer, todo mundo aqui, eu acho que não tem ninguém no Brasil que não tenha uma história ruim da pandemia, né? Não tem. Então, e agora pensando em casais, veja, a gente já sabe, né? A gerontologia já nos mostra que quando você perde um ente querido, você tem uma chance maior do óbito nos primeiros 6 meses, talvez um ano aí. Então, quem dirá essa qualidade dos meses pós a morte de alguém, né? Ainda mais se for uma mulher, por exemplo, e o homem não tem culturalmente essa prática dos afazeres domésticos, porque também não dava nem para sair, não dava para receber muita gente. É, eu falo no interesse uma parte da herança, né? Quer dizer, qual herança que ficou, né? Da mesma forma que você falou que tem um BPC que se perdeu, tem pessoas que tinham dívidas também, né, Marília? E aí ficou uma herança, né? Ficou uma herança aí para alguém. Então, assim, é difícil a gente perceber, constatar que a gente não tem nenhum plano para dar uma cobertura para quem está mais descoberto, ou para quem já estava mais descoberto e agora está quase que desnuda para enfrentar, né? Então, veja, eu fico assim, acho que tem algumas situações que para mim são muito marcantes, sabe? Não sei se para vocês também é. O preço do quilo do osso, né? O preço da carcaça do frango, né? A luta para ver quem chega primeiro, para pegar o lixo e poder fuçar e pegar algo que ali, né, dê minimamente para sustentar, né? O preço do gás, Exato. Do né? Então, arroz, do óleo, do arroz, do óleo, é veja. básico. Uhum. Eu fiz um falando sobre a feira mais intimamente, e é verdade, eu fui na feira, eu vi uma fruta, eu falei, quase R$ 8. Falei, o que tá Uhum. acontecendo, sabe? Uhum. E era uma fruta que antes era 3 por 5, sei lá, no final da feira era 4 por 5 e tal. Então eu acho que viver sozinho esse momento deve ser uma das situações mais desagradáveis, né? Mais desconfortáveis do mundo. E eu vejo que
Eu lembro quando eu estudei medo de queda, né, no meu trabalho de mestrado, acho que o Carlos pode falar um pouco mais, né? Fica também aquele aprendizado porque você viu o outro sofrer também, né? Então você viu um vizinho, você viu um primo, você viu o irmão, uma irmã sofrer tudo aquilo, você também acaba incorporando aquilo, né? E passa a ter uma série de cautelas, né? Então eu não sei como vai ser ou como tem sido a qualidade dos anos vividos agora, né, de 2020 para cá. Eu não sei como vai ser, né? E é como você falou, né? Tem muita avó que é responsável pelo seu neto, e às vezes o neto foi também. Eu até cheguei a fazer A um outro. filha que foi, né? E aí ficou para a Isso, avó cuidar agora, os órfãos da sim. Covid. Exatamente, um que eu falei da sindemia também, foi Isso. exatamente isso, veja, né? E aí, perdeu aquela pessoa que elas dependiam uma da outra, elas se complementavam nessa relação afetiva, né? E também econômica, como você mesma falou. Então, acho que é uma solidão muito dura, né? E aí a gente reforça também algo que já acontecia antes, né? Então, infelizmente, a gente viu que a Covid está nos mostrando que de novo são as pessoas mais pobres que estão sofrendo mais. E a gente sabe que o nosso envelhecimento também é desigual. Então, pessoas mais pobres envelhecem menos e envelhecem de forma mais precária. Então, você vem e coloca mais uma barra, ou você aumenta esse sarrafo para que pessoas pobres, de novo, tenham mais dificuldade para envelhecer e envelhecer com qualidade. Eu acho que isso também é um ponto importante para nós, né? Não só colocar anos à vida, né? Mas qualidade também. Alexandre, até complementando um pouco, né, essa fala que a Marília pergunta para você e que você, né, disse, assim, quando a gente pensa na questão do envelhecimento, né, a gente tem muito forte na nossa cultura a questão do etarismo, né, que é o preconceito em relação às pessoas idosas por conta da sua idade. E são vários esses preconceitos, né? Mas um deles, né, que eu acho que é bastante importante, é a ideia de que o idoso é um peso para a sociedade, o idoso é um peso para a família. E então, assim, a Covid, né, isso acontece já, e acontecia em outras doenças, enfim, mas a Covid eu acho que trouxe isso à tona, né? Com aquela ideia de que os idosos, lá no começo, né, quando a gente teve o pico da pandemia, a ideia de que assim, os idosos, se eu tiver que escolher alguém para salvar, eu vou escolher alguém mais jovem. Né? Então, essa ideia do idoso como sobra. Né? E aí, se a gente pensar agora, né, e aí lendo o teu artigo, isso me veio, né, que assim, se a gente pensar na questão econômica, por exemplo, né? A quantidade de idosos que sustentavam suas famílias, porque assim a pandemia trouxe desemprego, né? A pandemia trouxe desemprego. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, jovens, né? Ficaram desempregadas e o único sustento da família era a aposentadoria que o idoso tinha. E aí esse idoso morre, né? E aí aquela única fonte de renda daquela família acaba. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da desesperança para essas pessoas, né? Como é que elas ficam, né? Sem aquela fonte de renda e o quanto isso quebra, né? Desmonta, né? Esse paradigma do idoso como peso, porque a gente viu idosos sustentando uma família e não um idoso sendo um peso para a família, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Pô, é boa a sua reflexão, né, Carlos? É muito complexo, né? Então, eu particularmente não consigo não colocar essa discussão que você traz sobre, né, o nosso modelo econômico. Porque o nosso modelo econômico vem tentando a todo momento tirar a pessoa idosa do mercado, né? Então, assim, você vai se aposentar, né? Aquela ideia do aposento, de ficar fora do jogo, ficar fora do mercado de trabalho, e quando ele faz isso, percebe que não, que a economia é muito mais complexa do que só essa questão de compra e de acúmulo, você precisa de situações mínimas para viver, e aí o que a gente tem ainda das leis, né, que vigoram e que dão a proteção social mostrou que, olha só, quantas pessoas e quantos municípios dependem dessas pessoas mais velhas.
né? Eu fico muito preocupado com o desemprego também, porque o desemprego ele tem cor, né? Ele tem um gênero, ele tem um nível de escolaridade muito característico, então essas pessoas vão ficar ainda mais fora, né, do mercado de trabalho, fora das boas condições de vida, não tiveram condições de estudar, de fazer os cursos, de assistir lives como essa, que, né, nossa, que agrega conhecimento, gera reflexões. Então, veja, a gente aumentou ainda mais a desigualdade, as pessoas não tinham nem pacote de dados, quem dirá condições para poder aprender e assimilar alguma coisa. Então, eu fico muito pensando nisso. Quando você fala, né, que nós tivemos aquela questão no começo de falar que idoso não servia para nada, é muito duro, né, porque a gente lembra que vários políticos, né, deputadas, ministros, reforçaram isso também. Né? Então gera aquela situação de que basta você querer. Então, assim, não, né, o nosso sistema democrático não funcionou de verdade e deixou uma série de sequelas. E aí, quando você fala do etarismo, Carlos, eu fico pensando nessa Covid, nessas sequelas. Vamos lembrar também que, para quem não tinha, talvez muitas pessoas passaram a ter também deficiências, né? Então, tem o etarismo agora e o capacitismo para algumas pessoas idosas também, né? E sobre tudo isso, eu fico questionando também como é que a gente não consegue incorporar outros saberes para pensarmos diferente. Então, assim, essa ideia de vamos sair melhor da pandemia, eu nunca acreditei nisso, e agora eu continuo não acreditando, né? Porque, assim, foi até uma fala recente que eu fiz, a gente é constituído de uma diversidade cultural, étnico-cultural tão grande, e muitas delas valorizam o ancião, né? A africana, a indígena, a oriental, por exemplo, são três que valorizam muito mais velho. E a gente não vê isso incorporado no nosso dia a dia. Muito pelo contrário, né? Você falando, né, da questão de renda e tudo mais, eu fico ouvindo e muito preocupado, não sei como vocês olham, essa questão de já começar a rotular as pessoas dos 50 a mais. Né? Então, assim, já querem criar um 50 a mais que já é quase. Então, eu falo, né, eu já vi 40 a mais. Eu tava pensando, mas logo vai ter um 3 mais, sabe? Assim, você começou, vai ter um 3 mais, ó, você já tá, né, fora. Sérgio, vai ter alguma coisa assim, porque eu não sei como as pessoas têm pensado essa diversidade. Eu acho que não é uma diversidade, é uma questão de nicho de mercado consumidor, não é a inclusão. Porque agora, pensando nessas pessoas mais velhas, qual é o plano de reintrodução das velhas e dos velhos no mercado de trabalho? Falar, olha, tá, foi ruim para todo mundo e para vocês também foi, e vocês têm os mesmos direitos do que os jovens, de voltar para o mercado de trabalho, de resgatar seu poder de compra, seu poder de consumo, sua qualidade de vida. Qual é o programa que a gente, né, tem ouvido falar? E olha que a gente troca muitas informações em grupos que né, que nós estamos até em comum. Eu não vejo nenhum programa falar, olha, esse programa aqui é para as pessoas idosas, então vai ter, para quem perdeu um companheiro, uma companheira, esse benefício, para quem tinha um trabalho CLT ainda, vai ter esse benefício, para quem não tinha, para quem era na informalidade, nada, né? Nada. Então, a gente continua tornando invisível o grupo social de pessoas idosas e as suas demandas. É o que eu penso, né, gente? Não sei o que vocês... Não, sem dúvida, o Alexandre. E, aliás, que legal. Eu estou tão satisfeito de estar aqui com você hoje. Eu também. Você tem um fluxo de ideia tão gostoso e que nos ensina bastante. Eu acho ótimo você. Parabéns e muito obrigado. Você falou uma coisa no começo muito interessante, que é importante a Marília também citou, ou a Ieda, não sei, é muito importante a gente enfatizar, quer dizer, na verdade, essa pandemia terrível que ainda estamos vivendo, né, ela, na verdade, trouxe um trauma. Você usa a palavra trauma social, e é um verdadeiro trauma, quer dizer, e todos impactados. Você mesmo também falou, cada um de nós tem uma história triste, terrível, traumática
dessa pandemia. Não temos dúvida. Não temos dúvida, se não foi com a gente mesmo, mas foi com algum parente, algum amigo, algum conhecido muito importante. Então, é um verdadeiro trauma. Uma outra coisa que eu queria enfatizar, você disse, Alexandre, é que a gente pensa muito nas sequelas, pensa no físico, né? E tem muita sequela física mesmo, mas o psicossocial, ele é intrinsecamente ligado a tudo. A natureza humana, nós temos pelo menos essas três grandes dimensões, e a gente esquece do psicossocial. E as sequelas psicossociais, elas são intrincadas. Quando eu estou falando, morreu, vai deixar uma sequela, não é só sequela psicológica, deixa sequela social da falta da renda, etc. E tal. E você, nesse seu artigo aí da UOL, você fala uma coisa que eu gostaria que você explanasse mais aqui para nós todos. Muitos sonhos, muitos planejamentos foram interrompidos, ou por conta da própria pandemia e a necessidade, ou desemprego, etc., 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 ou porque morreu, né? Então, muitos sonhos e planejamentos foram interrompidos, e isto vai ser uma sequela enorme, esses sonhos interrompidos, inclusive nessa chamada Covid longa. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessas sequelas que serão quase permanentes, provavelmente. Sim. Sérgio, você sabe, toda vez que eu lembro que eu me encontro com você, eu lembro do pai, assim, eu falo, poxa, essa ideia do pai foi ótima, né? Então acho que agora tá na hora também de pensar algum projeto dessa magnitude também aí, né? É, bom, vocês sabem, né, o a contribuição que eu tento trazer para a gerontologia, e para mim fica sempre muito marcante, sabe, essa questão de pessoas que nascem, ficam adultas e envelhecem sem nunca ter usufruído o direito pleno à cidadania. É um discurso, talvez seja uma coisa meio assim, parece que difícil de materializar, mas eu acho que é isso, né? Então muita gente em alguma fase da vida não vai usufruir bem da sua cidadania porque alguma coisa está faltando, né? Então, às vezes, na infância, faltou aquela infância bem vivida, brincada, lúdica, porque já tinha algumas responsabilidades, algumas privações. Na adolescência, já tinha aquela defasagem escolar, já tinha aquele, não era tão preterido em algumas situações, né? E aí, na fase adulta, já começa a ter uma competição de mercado de trabalho. Eu vou falar competição mesmo, porque não é só uma participação, né? É uma competição mesmo, já desigual. Aí chega na velhice. Essa velhice, como já foi constatado, né, pela pesquisa que eu fiz no SAB, Marília também fez algo semelhante, tem também estudos do Elcio falando, né, e Eda tem tantas outras contribuições mostrando isso, as pessoas envelhecem, muitas sem plano e sem pessoas próximas. Então, assim, o sonho, né? O sonho é algo que você quer compartilhar, o sonho é algo que você também quer ouvir, o sonho é algo que você quer chegar junto. Então, eu fico literalmente assim muito chateado, sabe? Como a gente não percebe que o outro, que a outra pessoa, nunca está vivendo plenamente a sua cidadania. É sempre metade, né? E aí parece que a gente fica bem assim, né? Então, por exemplo, me incomoda muito até hoje um dos resultados que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, junto com Ieda, né, a professora Maria Lúcia, professor Leopoldo e tal, que é a questão do lazer, por exemplo. Né? Então, ok, vamos supor, né, perguntas de Marília e de Carlos, que deu certo. As pessoas envelheceram e hoje têm uma certa renda para usufruir. Mas nem aprenderam a fazer isso. Né? E agora, se tiver, com quem vai fazer? Né? Com quem vai fazer?
E a gente não vê nenhuma, de novo, né? Eu acho que tem que reforçar isso, né? Não existe políticas ou programas que estão olhando para essa condição. Muito pelo contrário, o que a gente vê a todo momento são estratégias, intervenções para tirar um pouco mais dessas possibilidades. Então, eu acho que esse sonho, ele acaba até sendo perdido, né? Assim, eu vejo muitas pessoas idosas, e talvez vocês também vejam, que já não tem mais aquele propósito, né, assim, para acordar, né, para fazer alguma coisa, para fazer alguma atividade, sabe? E a gente, né, tenta, de certa forma, né, das mais diferentes formas, inclusive, seja pela escrita, pela conversa, pela assistência, mostrar para elas que a vida está aí, e, né, a gente tem ainda, né, vai passar, vai passar, vai passar, não sei como, mas vai passar. Mas as pessoas não conseguem perceber tudo isso, né? E aí eu acho, voltando ao que o Carlos falou do etarismo, que fica tão forte a questão de que, de novo, né? Quem é essa pessoa idosa nesse contexto, que eu acho que muitas pessoas idosas começaram, de certa forma, a incorporar, né, a absorver esse golpe do etarismo, sabe? De achar que realmente elas podiam ser um certo estorvo, né? E aí eu acho que as pessoas literalmente, né, apertaram o botão do desliga, não vou mais sonhar, porque eu sonhar, nem sonhar é um direito meu, sabe? Eu acho isso muito duro, né? Então, quando eu falo do texto lá também, quer dizer, veja, pessoas que tiveram que tirar de algum lugar aquela quantia guardada, era para um sonho, né? Um sonho de uma viagem para a terra natal, né? O sonho para reformar a casa, um sonho de, enfim, para ela, para fazer um curso, para fazer algo, né? Ou tentar, às vezes, saber que eu não tenho mais aquela força física, então tentar um novo negócio, mas tudo isso foi perdido, né? Sim, sim, Alexandre, desculpe, eu estava mudo aqui. Não, tudo bem. Essa questão é muito importante, você está ligando essa perda, a perda econômica aos sonhos, e tem tudo a ver, eu acho que você está coberto de razão. Além do que, nessa pandemia, teve a crise sanitária, é evidente, mas o impacto para o mercado de trabalho, para o emprego, para o consumo, para a geração de renda, foi enorme, principalmente para uma parte da população que mais sofreu, que foi a população negra. Sim. Então, o que as pessoas, a população negra foi a que mais perdeu emprego, foi a que mais, portanto, perdeu renda. Isso já está mostrado aqui, a quantidade de homens e mulheres negras que perderam seus empregos é 3 vezes maior do que a quantidade de pessoas brancas ou de outras etnias. Então, isso, na hora que você perde renda, né, você perde, inclusive, a possibilidade de você ter alimentação, a segurança alimentar. E não agora não é nem mais aquele sonho de construir alguma coisa, de fazer um projeto, fazer uma viagem. Não, agora até a possibilidade de você não conseguir se alimentar, passar fome, né? E isto pegou muito na população negra, muito mais do que na população de outras raças e outras etnias. Então, é muito chocante, Alexandre. E aí você fala, eu não estou vendo uma solução, os governos falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o que está previsto em termos de possibilidade é muito pouco para a pessoa conseguir até se alimentar. Né? Sim. Queria que você comentasse também sobre isso. Eu, né, assim, como muitas pessoas que estudam saúde da população negra, a gente tem utilizado um termo já mais antigo, né, de Foucault, de Achille Mbembe e tal, que é o conceito de necropolítica, né, porque isso foi estratégico você deixar um grupo de pessoas viverem e o outro grupo morrerem, né? Então veja, vamos falar isso só das pessoas idosas em particular. Quando a gente utiliza apenas o critério etário para fazer a campanha de vacinação, a gente começa dos centenários e depois vem abaixando, certo?
qual é a população que mais participa desse grupo de centenários e nonagenários? Não são as pessoas pobres. Então, enquanto você tem, né, esperava a disponibilidade das vacinas, a logística para aplicar as vacinas, um grupo continuava exposto porque convivia com mais pessoas que já estavam em maior vulnerabilidade, então elas tinham que se deslocar, trabalhar na informalidade e acabava adoecendo essas pessoas mais velhas também. Esse é um plano político, percebe? Está materializado quem deixa viver, quem deixa morrer. Se a gente consegue entender isso e colocasse um critério territorial, CEP, a gente poderia ter feito algo melhor. Porque a gente sabia quais eram os grandes, né, as grandes concentrações da pandemia, vamos dizer assim. Onde é que morria mais, onde é que adoecia mais. Por que não começar com as pessoas mais velhas daqueles espaços? Tanto para a prevenção das pessoas mais velhas, quanto também das não velhas. Então, quando a gente começa a fazer isso, é um plano estratégico, né? que é construído e consentido por boa parte da população. E isso começou desde o começo da pandemia, quando a gente viu onde era que a gente tinha os espaços de fazer diagnóstico, quais eram os bairros, os hospitais de campanha, onde eles estavam, a grande maioria deles. Então veja, a gente sempre vem sistematicamente tornando ainda mais vulnerável certos grupos sociais. Né? Conversando com colegas da Bahia, por exemplo, ela contando assim a história de como é que foi as pessoas em situação de rua, perceber, quer dizer, né? Lógico, foi muito em razão de grupos como os nossos, como as ONGs, que conseguiram rapidamente se articular para poder informar essas pessoas e garantir o mínimo. Mas houve uma lentidão de quem deveria agir com a maior rapidez. Né? Temos bons epidemiologistas, sanitaristas, que já estavam vendo o tamanho da onda. Falou, olha, essa onda é enorme, vamos fazer. Mas houve uma negação consentida. Então, vamos de novo amarrar com a questão dos preços. Eu esperava, né, que nada fosse aumentar nesse momento. Porque não dá para aumentar, gente. Veja, assim, eu acho que para todo mundo aqui é um susto quando você vai ao mercado. É um susto, você fala, uau, o que não aconteceu, né? Tá lembrando o tempo antigo, lembra quando eu tinha que sair madrugada para comprar frango, porque tinha aqueles preços assim que, né, quase que dobravam de um dia para o outro. Entendeu, Marília? Então, assim, é muito triste, mas esse planejamento, né, esse plano, né, de necropolítica, ele é muito forte e encontra hoje a sua reprodução em alguns grupos sociais que sofrem disso. E por isso é difícil de desconstruir. Então, muitas pessoas pobres também acabam naturalizando essas situações. Então, quando a gente fala de escolaridade, não é só escolaridade para você ter uma ascensão social e poder ganhar mais. É de você entender a política, não os partidos. A gente confunde muito isso, né? A gente tem que ter um olhar político para as coisas. Necessariamente não é partidário. Então as pessoas, quando a gente começa a falar de assuntos políticos, já começam até querendo nos rotular de partido A, B ou C. Então eu vejo que a gente, aqui até cabe falar um pouquinho também, né, da desinfodemia, de fake news. A gente não fez um trabalho de conscientizar a população, alertando, informando o que estava acontecendo, né? Bom, muito obrigada. Eu só para, assim, hoje é precisamente dia 22 de novembro, sábado foi dia 20, né? Onde se comemorou o Dia da Consciência Negra. E aproveitando a sua presença aqui, você acha que melhoramos, estamos na mesma ou regredimos quando pensamos na questão de velhice, raça, lugar social, Alexandre? Eu acho que a gente avançou um pouquinho, né? Eu tento ser otimista, né? Eu tento ser otimista porque a gente
para falar do envelhecimento, e não só de pessoas idosas, a gente começa a perceber um grande movimento de pessoas querendo contribuir, de certa forma, cada um nos seus espaços. Então eu acho que tem tido muitas iniciativas, poucas perto do tamanho do problema, mas a gente já vê muitas iniciativas querendo, de fato, trazer, né, esse protagonismo para metade da população. E parece que, de novo, eu tenho muito receio de fazer alguns discursos, sabe, Marília, que parece que é repetir o que todo mundo já tem repetido, mas veja, no nosso envelhecimento, para as pessoas idosas, isso muda, né? Então, se em geral a nossa população é mais preta ou parda, o envelhecimento não ocorre. Então, esse impacto, seja de pessoas vivas, seja da identidade, da construção de uma identidade negra, né? E quando eu falo identidade negra, é você olhar um pouco para trás, né? Falar quem são meus pais, quem são meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Se tiver uma pessoa negra, você tem um pouco dessa identidade negra, né? Que está para além da cor da sua pele, do tipo do seu cabelo. Então, qual é o contexto que traz a positividade dessa identidade negra, né? Que tem que também ser pactuada com diversos atores sociais, e qual é a vantagem que você tem, porque numa situação como essa, que a gente fala de necropolítica, veja que muitas vezes a pessoa tem receio de perceber a sua identidade negra, e isso é muito ruim, né? Isso adoece mentalmente, né? Alexandre, você trouxe reflexões muito significativas, eu acho, que questões muito importantes, muito significativas, que vão fazer as pessoas que nos escutam pensar melhor sobre esse momento, e mais do que isso, sobre o amanhã. E nós estamos vivenciando uma flexibilização, um pouco, do meu ponto de vista, um pouco exagerada. Olhando para a pandemia como se a pandemia simplesmente aqui ela acabou, né? Brasil é diferente, aqui ela acabou, a gente pode abrir para o carnaval, a gente pode reunir todo mundo no final do ano, a gente pode voltar ao normal, porque aqui já acabou. Então, para a gente encerrar, que mensagem você deixaria para as pessoas, considerando esses contextos bastante importantes que você colocou e considerando a maneira como está sendo... eu acho que assim, a questão que você colocou foi muito importante, a questão de misturar a política com uma questão sanitária, né? Essa junção nunca dá certo, mas isto não passou, isto aconteceu 2020 e 2021 inteiros e continua acontecendo, né? Isso não acabou. Então, a gente queria que na sua mensagem você fizesse uma reflexão sobre isso, até para que as pessoas, considerando tudo que você falou, pensassem como é que elas vão olhar para o futuro que elas têm agora, o mais imediato frente ao que virá por aí. Eu poderia resumir, sabe? Eu ia falar assim, gente, não vamos queimar a largada, né? É Eu acho verdade. que é isso, né? Porque todo mundo tá tão eufórico, né? Todo mundo querendo sair, abraçar, enfim, se aglomerar, festejar com o que tem, né? E o meu medo é de queimar a largada, sabe? Então, assim, é como você falou mesmo, Eda, não acabou, né? A gente tem feito, ainda que tardiamente, né, um bom exercício de vacinar. Que bom que a gente não perdeu esse valor cultural de se vacinar, né, gente? Então, eu fico, assim, olhando agora alguns boletins e falo, ufa, né? Parecia que 500 nunca ia deixar de existir, né, gente? Sempre 500, 600 e depois bateu 1.000 de novo porque foi um feriado, aí o número volta a ser alto e agora começa a baixar e talvez dá essa sensação que você mesmo falou, né, que já passou. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse mais divulgação dos dados reais de cada território, de cada município, sabe?
porque daí fica mais fácil de entender como é que ocorrem essas flexibilizações, essas ações. Então, você, de certa forma, limitar as pessoas a uma informação mais atualizada, eu acho que gera muitas incertezas, né? E aí você vê que tal região, né, mais de 70% vacinado, já contando os dias para deixar de não usar máscara em tais espaços, e o outro ainda está com 40%, querendo chegar aos 50%, né? E é como você mesma falou, querendo chegar, então assim, São Paulo, Rio de Janeiro, veja, tem cidades que a gente vai ficar meio preocupado mesmo, né? Assim, o turismo é muito forte em muitas cidades. Então, como é que fica pessoas que talvez vêm de outros estados ou até de outros países, ainda não totalmente imunizado? Como é que fica, em cima do que nós falamos de sequelas, a questão da alimentação, aquelas doenças que ainda estão associadas com maior adoecimento? É isso, né? Então, assim, o que a gente fez agora para fortalecer a nossa atenção primária? Eu acho que esse tempinho da vacinação, da segunda dose, que muitas pessoas já tomaram, era o tempo de a gente reforçar a atenção primária e fazer busca ativa, né? Falar, peraí, quem é que não tomou a segunda dose? Quem é que está com uma das doenças aí associadas ao maior adoecimento que não está sendo controlada? Eu com os alunos lá de medicina em Jundiaí, a gente foi para uma comunidade, aliás, para duas comunidades lá, onde você vê que algumas pessoas idosas não tomaram a vacina ainda. Por quê? Porque a informação às vezes chega pela internet, e aí as pessoas não têm o pacote, e aí quando você vai fazer, às vezes em muitos municípios é assim, né? Você faz a segunda e terceira é um pouco menos, né? A dose de reforço até menos, mas até a segunda, em muitos municípios, tem que fazer lá o cadastro via internet. Mas quem não tem, não faz. Alguns locais é drive-thru, quem não tem carro também não vai. Então, veja, acho que a gente tinha que olhar um pouco mais para esse grupo e aí sim, né, aos poucos, informando sempre. Olha, tá chegando a hora. Então, acho que o meu receio maior é esse, sabe? Eu acho que já tem gente queimando largada já em várias partes do país, sabe? E é isso, né? Quer dizer, aí vem de novo reforçar o porquê do texto, né? Mas aí você morre do quê? Você morre da Covid ou você morre das consequências da Covid? Né? Porque eu fico imaginando e vendo, infelizmente também, né? Assim, o número de pessoas que estão mais nas ruas, as geladeiras vazias, sabe? Assim, eu faço uma disciplina com os alunos que é de medicina da família, né? A gente vai até as casas. Tá muito difícil, gente. Tá muito difícil, sabe? Tem famílias que literalmente não têm o que não tem, assim, é para hoje. E para amanhã, no café da manhã, é outro dia. É outro dia, né? Infelizmente, eu concordo com você. A situação econômica, de um modo geral, e o impacto disso na situação social, ele está sendo muito grave. E acredito que pouco divulgado da forma como deveria ser. Então, nós ainda vamos viver as consequências do Covid, não só as sequelas físicas, mas essas sequelas sociais que você muito bem abordou, ainda por muito tempo. E isso ainda vai se alastrar de uma certa forma ele vai se espalhar de uma certa forma pela sociedade. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, as pessoas precisam se mobilizar nesse sentido e não ficar acreditando como um sonho que simplesmente acabou, que simplesmente tudo passou. Né? Alexandre, infelizmente a gente tem que terminar, mas foi muito, muito agradável. Acho que você trouxe reflexões extremamente importantes. Muito, muito obrigada. Muito obrigada por você ter voltado, ter aceito o nosso convite, ter voltado aqui e conversado conosco. Convido a todos para conhecerem a coluna do Alexandre Civil no UOL, que ele sempre está trazendo comentários e discussões bastante interessantes. Agradeço a vocês por estarem aqui conosco novamente. Se você gostou, divulgue para os seus amigos, marque lá o sininho para ser lembrado quando novos episódios estiverem no ar. E muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez, viu? Fico muito lisonjeado. Nós é que somos lisonjeados. Nós é que estamos lisonjeados. Obrigado, Alexandre.
Nada, que é isso, gente.